Eu vivi anos da minha vida em autoabandono. Sim, isso aconteceu. Mas não foi por falta de consciência, mas por hábito. Eu fiz um roteiro aqui pra estar me ajudando, pra eu não me perder, tá? E nesse vídeo eu gostaria de falar pra vocês quais que são as causas desse autoabandono e as consequências desse autoabandono. Porque pode ser que talvez você esteja passando por isso. Não é mesmo? Porque muitos homens passam por isso. Dependência emocional, mas não é algo que é muito falado aqui na internet, tá? Então, vamos por partes e sem mais enrolação, bora pro vídeo, tá? Existe um tipo de dor que não é escandalosa. Ela não te destrói por fora, mas ela te apaga por dentro. Eu vivi isso. Isso se chama autoabandono. O que é o autoabandono? Autoabandono é quando você sente algo e você ignora esse algo. Você percebe algum limite, mas que alguém rompe algum limite seu, né? Tanto que você sente às vezes raiva e tudo e tal. Só que, porém, você cede, você não faz nada. Saber a verdade. Você sabe, às vezes, cara, o que você precisa fazer. Você sabe o que precisa fazer, você sabe, às vezes, da verdade. Porém, você tenta negociar. Você sabe que você precisa melhorar, velho. Você sabe que você precisa sair disso, você sabe que não tá certo viver do jeito que você tá vivendo, buscando a aprovação das pessoas, viver a vida que você vem vivendo. Porém, você fica negociando com isso e achando que isso vai passar. E às vezes, cara, se você não tomar uma atitude, sinto muito. Se você não. Sinto muito, não, cara. Eu quero que você se lasque. Essa é a verdade. Porque se você não tomar uma atitude, me desculpe, meu amigo, você vai viver assim pra sempre. Eu não quero que você viva assim pra sempre. Mas se você quer, continue sem fazer nada. É quando você quer alguma coisa, mas adia. Tipo, você tem vontade de fazer alguma coisa, mas você fica adiando, você tem medo, você não encara. Autoabandono. Só que isso, cara, a gente tem que entender que isso não é fraqueza. Isso é uma adaptação antiga. Você foi acostumado a agir dessa forma. A gente já vai entender as causas desse autoabandono, beleza? Então vamos lá. As causas do autoabandono. Infância exigiu ajuste constante, principalmente se você nasceu em um lar onde existiam brigas constantes entre pai e mãe. Você sabe, mas se você não sabe, as nossas relações entre pai e mãe, filho e pai, tio e tia, amigo e amiga, namorado e namorada, as nossas relações são espelho, cara. Então pode ser que quando você era criança, alguém da sua família talvez não lidava muito bem com a sua autenticidade. Não porque a pessoa não gostava de você, mas era algo que ela não resolveu dentro dela. E isso vai se passando de geração em geração, né? Então no passado ela reprimiu a criança dela. Quando eu digo criança, eu falo o ser autêntico que se expressa, que não tem medo de ser quem ele é, em autenticidade, em espontaneidade. Então essa pessoa matou a autenticidade dela. E quando ela vê, mano, é cruel, mas a pessoa não faz de propósito. Quando ela vê alguém ser autêntico, isso na hora, mano, dá uma fisgada nela assim, ó. Porque é um espelho. Ela vê tudo naquela, por exemplo, naquela criança que ela reprimiu nela a vida inteira. E ela se sente incomodada. E muitas vezes é inconscientemente, ela nem sabe o porquê. E aí, cara, a criança vai, opa, não asseguro ser eu aqui, cara. Eu preciso me adaptar nesse lugar aqui pra sobreviver aqui, velho. Briga toda hora, briga. Quando eu sou espontâneo, não tá dando certo. Opa, preciso me adaptar, não posso ser eu. Então a criança vai
É cruel dizer isso, mas é um fato. Vai matando a autenticidade, vai matando quem ela é em essência e vai começando a colocar uma máscara no seu rosto para poder sobreviver àquele ambiente que muitas vezes é hostil. Aí você começa a agradar, você vira o famoso agradador. Mas não porque você é essa pessoa, mas por sobrevivência, cara. Você começou a colar essa máscara no seu rosto desde quando você talvez era criança. Só que ela ainda tá no seu rosto até os dias de hoje. E você já não é mais criança. Só que aquela máscara que a criança teve que criar para poder sobreviver ainda continua no rosto do homem adulto que você é hoje. Olha que brutal. Então o adulto continua obedecendo o medo que é antigo. E você precisa ter consciência disso, cara. Se você vive isso, você precisa ter consciência disso, tá bom? Porque senão você nunca vai conseguir mudar. As consequências reais. Cansaço, sem motivo claro. Você anda esgotado, cara. Você anda esgotado. Você anda cansado da vida. Mas é claro que você tá cansado da vida, meu Deus do céu. Você não tá sendo você. Como que você pode ser, tá cansado? Como que você pode estar feliz, mano? Alegre. Porra, claro que problemas sempre vão ter, né? Mas é diferente, cara, quando você tá vivendo uma vida que é sua. Existe uma diferença quando você tá vivendo uma vida que é sua e quando você tá vivendo uma vida que não é sua, cara. Você enfrenta os problemas, as adversidades da vida com a sua autenticidade, com o seu brilho no rosto, com o seu com o seu brilho no olhar. Sensação de viver a vida errada. Você já pensou, cara, eu não tô vivendo uma vida que é minha? Eu já pensei isso, mano. Eu vou ser sincero, claro que eu já pensei. Não é porque eu já vivi isso, tô falando aqui pra vocês. Eu já senti isso, mano, que eu tô vivendo uma vida que não é minha. Se você tá vivendo isso, cara, você não tá vivendo a sua vida. Você tá vivendo uma vida de outra pessoa, mano. Não é a sua vida, velho. Não é a sua vida, mano. Respeito que não vem. Ninguém vai te respeitar, cara. Porque você vai ser o agradador. Ninguém respeita uma pessoa que se desdobra pra modular ambiente. Cara, você não é responsável pelas emoções dos outros, pelo pensamento dos outros. Os outros que se fodam, porra. Os outros que vão tomar no cu, mano. Você já tem seus problemas pra resolver. Tá ligado? Vai se fuder, cara. Respeito que não vem, ninguém vai te respeitar, mano, porque você se auto-abandona. Ressentimento silencioso, você começa a criar um ressentimento inconscientemente sobre si próprio. Ai, eu me odeio, eu sou um merda. Pensamentos negativos sobre si mesmo. Você anda tendo eles? Se você anda, já parou? Já parou para pensar de onde vêm esses pensamentos? Quais são as raízes desses pensamentos? Talvez sejam essas raízes que eu já te falei. Né? Se você não trocar a raiz, o fruto, cara, não vai mudar. Vai ser sempre o mesmo fruto, sempre os mesmos resultados, mano. Você pode estar com 50 anos, mano. Se você não olhar para isso e não resolver mudar isso através de atitudes, primeiro consciência e depois atitudes, você vai morrer vivendo uma vida que não é sua. Você quer isso, cara? Você quer isso? Me responda nesse vídeo aqui, se você quer isso. Eu espero que não. Eu espero que não. Eu espero que você tome uma atitude e mude isso, cara. Você começa a se distanciar de si mesmo, mas é claro.
Você já vem se abandonando, você já tá acostumado a se abandonar. Você já tá acostumado a se abandonar, mano. Você já vem se abandonando faz tempo. Você, claro que você se sente distante de você mesmo, porque você está distante de você mesmo. Você se abandonou, velho. Você se abandonou lá na infância, lá atrás, pra poder existir dentro de um ambiente que era horrível, muitas vezes. E agora você tem que voltar pra você mesmo. E pra voltar pra você mesmo, você vai ter que pagar o preço, cara. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Não tem pra onde fugir. O ponto de virada. Consciência sozinho não resolve. É o que eu já falei. O primeiro passo é a consciência. Se você começou a conhecer isso, a tomar consciência disso, opa, uma luz começou a se abrir. Uma luz começou a se acender. Mas só a consciência não vai mudar. Não vai mudar. Sua consciência não muda, cara. Entendimento não basta. Porque muitas vezes a gente começa a entender o que a gente tá vivendo. Cara, isso é muito top. Quando a gente começa a entender o que a gente tá vivendo e desmantelar isso mentalmente, isso é muito bom, mas não resolve, cara. Seria muito bom se resolvesse. A mudança, velho, vem da postura. Consciência, entendimento e postura. Dia a dia, paulatinamente, diariamente, semanalmente, mensalmente. Porque você é um velho eu, né? Esse é o que chamo de velho eu, que é essa máscara que você colocou, que você vem usando até os dias de hoje e muitas vezes foi construído lá na sua infância. Então, pra você quebrar esse velho eu, não é de um dia pra noite. Não, 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 não. É através de um processo, cara. E você tem que ter paciência consigo mesmo e, mais importante, não se culpar. Porque você não tem culpa disso. Você não tem culpa de muitas vezes ter nascido num ambiente de merda, com pessoas de merda ao seu lado. A verdade é essa. Você não tem culpa. Mas você tem responsabilidade. Você não vai voltar pra si de uma vez, velho. Você volta em pequenas decisões, como eu já disse, todos os dias. Pequenas decisões. Menos é mais. Todos os dias, todos os dias. Porque também não adianta, tá? Você tomar as decisões, mas também não ter consciência. Por isso que é muito importante a consciência. Porque se você não tem consciência do que você está vivendo, se você não tem autoconhecimento, você se perde no meio do caminho, cara. Cada vez que você se sustenta, algo se reorganiza. Cada vez que você tá num lugar, cara, às vezes com pessoas, com gente, você se sente aquela vontade de sair de dentro de você, de se auto-abandonar, de querer modular o ambiente, cara, de querer se adaptar pra agradar, mas você permanece. Você sabe que não tem nada de errado com você, mano. Que tá tudo bem ser você mesmo, tá tudo bem ser autêntico. Você não precisa sair gritando, você não precisa sair falando. Só de você entender que tá tudo bem ser você mesmo, tá tudo bem você ser autêntico, tá tudo bem ser do jeitinho que você é. E ficar em silêncio com isso, porque tá tudo bem com o seu silêncio também, tá? Tá tudo bem seu silêncio, tá tudo bem seu silêncio. Você tem o direito de ficar em silêncio. Você tem o direito de ficar calado. Só de você permanecer em silêncio e saber de tudo isso, você tá integrando, mano. Você tá integrando. Cada vez que você se sustenta, algo se reorganiza. E não é só em um dia, é todos os dias. Um dia após o outro, após o outro, após o outro, após o outro. E você vai vencer, mano. Fechamento. Pra terminar o vídeo. Ninguém vai te resgatar do autoabandono. Ninguém vai te salvar. Preste muita atenção nisso, cara. Eu sou um cara que acredita em Deus. Eu nunca li a Bíblia. Quer dizer, já li. Minha avó morreu, né? Quando minha avó morreu, eu comecei a ler a Bíblia que ela tinha lá em casa. Li até algumas páginas do começo assim, mas era uma bíblia muito grande, depois tive que viajar, não deu pra colocar lá na mala. Tem uma bíbliazinha muito pequenininha que um colega meu me deu, e é difícil de ler porque é uma bíbliazinha pequena. Eu tenho vontade de ler mais a Bíblia, com certeza. Mas como eu moro fora do país, eu não moro no Brasil, cara,
os livros aqui são caros, eu preciso de uma Bíblia boa, sabe? Uma Bíblia boa pra ler. Uma Bíblia com tamanho decente. Uma Bíblia boa pra ler. Eu vou fazer isso ainda, tá? Mas eu quero ler a Bíblia. Mas eu não sou um cara religioso. Sou católico, mas não sou religioso. Tá? Até me perdi. Até me perdi, cara. Por isso que eu faço o roteiro. Eu vou falando, às vezes me esqueço do que eu tava falando. De qual que era o fio da meada. Esse é o vídeo mais importante aqui do canal, cara. Se você tá pegando esse vídeo aqui, muito bom. Ninguém vai salvar você, tá? Você tem que fazer isso por si mesmo. Lembrei. Jesus Cristo não vai voltar. Essa é uma opinião minha e eu quero que se foda quem não gosta, tá? Quem não gostou e acredita no contrário disso também, tudo bem. Eu respeito sua opinião, tá tranquilo. Essa é a minha opinião. Jesus Cristo, cara, não vai te voltar. Se vocês acham que o Jesus Cristo vai voltar e vai salvar você do que você criou pra você mesmo, porque se você tá vivendo isso, você criou isso, cara, lá atrás. E você não tem culpa, você criou isso porque tinha que ser assim, pra sobreviver. Você foi inteligente naquele momento. Você fez o que tinha que fazer naquele momento pra sobreviver. Olha o tanto que você se ama. Você se ama muito, meu amigo, tá? Isso é a maior prova. Porém, você criou isso. E ninguém vai salvar você disso não, meu garotão. Ou você volta pra si, ou continue, cara. Continue vivendo essa vida infeliz, frustrado. Cara, quando chegar a tua hora de morrer, imagine a sua consciência. Se você não resolver mudar isso, boa sorte, meu amigo. Ou vive como figurante da própria vida. Não é autor da sua própria história. Por isso, se você tá vivendo isso e você caiu nesse vídeo, esse vídeo era pra você, meu garoto. Por isso, eu desejo do meu fundo do meu coração que você consiga passar por isso, que você supere isso. Não que você passe, que você supere isso, tá? Com consciência e com atitude e consistência. Tá bom? Então, meu nome é Alan. Seja muito bem-vindo ao meu canal e se vemos em breve.